Então, meus irmãos, é com muita alegria que nós vamos hoje apresentar a aula 16, encerrando este módulo, onde nós separamos, nessas últimas 4 aulas, a questão da obsessão espiritual e sua implicação na prática mediúnica, a influência obsessiva sobre os médiuns. E nós vamos hoje começar trazendo alguns tópicos que nos foram abordados, algumas questões que nós falamos, porque a nossa metodologia empregada, como vocês já perceberam, nós trazemos alguns tópicos para a reflexão, tentando instigar, né, aquele que está aí participando conosco a buscar nas obras espíritas, tanto nas obras da codificação, as obras básicas, quanto nas obras de Chico Xavier, nas obras de Ivone do Amaral Pereira, de Joana de Ângeles, de Sueli Caldas Schubert, né, Martins Peralva, entre tantos outros, né, uma verdadeira riqueza. Dr. Bezerra de Menezes, é uma verdadeira riqueza a quantidade de obras, de livros que a espiritualidade nos enviou por vários mecanismos para o estudo. Bom, um primeiro ponto que nós trazemos aqui é sobre a questão do animismo, que foi um dos pontos tocados por nós. Então, nós vamos perceber no Livro dos Médiuns de Allan Kardec que dentre os fenômenos psíquicos que foram classificados por eles, nós temos aqueles fenômenos psíquicos chamados mediúnicos, ou seja, quando existe a atuação, a interferência no processo mediúnico de um espírito ligado a um médium, para que haja um comunicado, uma atuação qualquer. Lá há várias especificações a respeito disso. Mas também, dentre esses fenômenos psíquicos, estão incluídos aqueles chamados anímicos, ou seja, aquele que vem da própria alma, do próprio ser encarnado, aquele fenômeno que vem do próprio médium, do seu interior. E para entender este caso, primeiro nós vamos trazer aqui, em linhas gerais, um caso que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por André Luiz através da mediunidade abençoada do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Lá, André Luiz, em companhia do mentor daquele grupo, Aulus, estavam visitando um trabalho de desobsessão, um trabalho mediúnico. E André Luiz, meus irmãos, vê uma irmã, uma médium falante, uma médium de incorporação, dando um comunicado, mas ele pergunta ao Aulus. Ele não vê o espírito que está se comunicando através daquela mulher. Então ele diz que havia um espírito ali próximo, mas era um espírito masculino. E aquela senhora dava um comunicado de um espírito feminino. Onde estava aquele espírito? Pois ele só via a médium falando. Então Aulus vai explicar para ele que ali tratava-se de um caso genuíno de animismo. Era uma comunicação que vinha da própria alma daquela senhora médium. E ali ele começa a explicar para o André Luiz que no animismo um fato que ocorre com muita frequência são as lembranças da própria alma do médium emergirem. Essas lembranças vêm carregadas de sentimentos mal resolvidos, de dores que ficaram armazenadas em seu perispírito, em sua consciência, e ele exterioriza aquilo. O médium traz aquele passado energético, vibratório, em sentimentos, ele coloca tudo aquilo para fora no ato da comunicação. E o Aulus continua a sua explicação dizendo que o grupo deve agir de forma natural, como se o médium realmente estivesse recebendo um espírito enfermo e tratar aquele espírito, ou seja, tratar a própria alma do ser comunicante, que é aquela senhora que está lá, a médium. É um processo de caridade para com os próprios médiuns. Então, aqui nós entendemos o que seria esse processo anímico.
Outro ponto importante a relatar é que todas as comunicações têm um grau, um tanto, uma quantidade anímica, certo? Por quê? Porque mesmo a comunicação, né, enquadrada nos fenômenos psíquicos mediúnicos, quando um espírito passa o seu pensamento, ele passa pelo médium. Ele vai usar os recursos que estão arquivados no cérebro e na mente e nos sentimentos daquele médium para poder exteriorizar uma comunicação. Seja ela falada, seja ela escrita, seja da forma que for. Então, à medida em que o médium caminha a sua vida de trabalho, cada vez mais ele vai se portando, né, se ele se assume médium dentro do processo da disciplina, do estudo, do trabalho da caridade, né, aquela modificação íntima que nós sabemos que todos devem fazer com relação ao trabalho, cada vez mais a palavra do Espírito será maior. E o médium vai sumindo, né? Aquele processo de animismo, aquilo que ia dele com muita abundância, vai diminuindo, certo? Então, isso são pontos relevantes com relação ao animismo. Dessa forma, nós não devemos temer o animismo, porque é um processo natural. Agora, há confusões entre animismo e mistificação. A mistificação, sim, é um processo obsessivo do médium, às vezes de espíritos ligados ao médium e às vezes até de um grupo mediúnico. O que seria a mistificação? Quando nós vamos ver, né, o que é a mistificação, os sinônimos da palavra mistificação, nós vamos ver que mistificar é o mesmo que iludir, que mentir, enganar, ludibriar alguém com alguma fala, de alguma forma. Isto é a mistificação, o que deve ser abolido da prática mediúnica, certo? Aí nós vamos ter um processo obsessivo. Por exemplo, a mistificação geralmente ela vem quando um médium quer dar peso às suas próprias palavras ou a palavras erradas, ou tanto dele quanto do espírito. Quando eu digo palavras erradas, são aquele pensamento, aquela mensagem que não condiz em nada com aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, que foge à razão, que foge ao bom senso e que muitas vezes provoca até desequilíbrios, processos até graves, né, de briga, de confusão. Então ele dá aquele comunicado e assina a página com o nome de um espírito que seria inquestionável, vamos dizer assim, né? Então as pessoas dão lá aquela comunicação, dando orientações completamente descabidas, sem conexão, sem propósito, que vão influenciar, impactar negativamente a vida daqueles que estão recebendo aquilo, e assina lá embaixo um nome de um grande vulto espírita, de um grande espírito puro, né? Um grande espírito trabalhador. Outras vezes passam aqueles recados também, diz, é sua mãe que está mandando você fazer, é o seu pai que desencarnou, a sua avó, a sua irmã que voltou do além e mandando você fazer tal coisa. E quando nós vamos analisar o teor da mensagem, não condiz em nada, meus irmãos, com aquele espírito comunicante. Certo? Então, por aí nós vemos a necessidade de estudo do médium e do grupo mediúnico o tempo todo. A vigilância, porque a mensagem pode passar pelo médium, o médium pode ser enganado, mas o grupo não pode se deixar comprar aquela ideia. O grupo tem que estar junto, certo? Dar informações do plano espiritual e de espíritos falsas com propósitos de vaidade, de crescimento do ego, do médium ou do grupo, né? Agradar aos outros. O médium quer agradar as pessoas, então ele inventa comunicações, coloca assinaturas falsas
para agradar alguém por alguma forma, por algum motivo. E geralmente essas mensagens de mistificação, elas vêm com o intuito de desequilíbrio, de briga, preterimento de um em detrimento de outro, mensagem dúbia que pode ser como pode não ser, não é assim? Elevar egos, elogios ou denegrir pessoas. Tudo isso é, é, é o conluio das trevas tentando infiltrar na casa espírita para desestruturar o médium e, através do médium, desestruturar o grupo. E isso é a mistificação. Deve ser banida completamente da casa espírita, certo? Outra questão importante que nos foi trazida justamente também dentro desse processo. É quando o médium começa a se portar e a dizer e a receber comunicações que ele é importante, que ele é mais importante de todos, mais importante que os outros, que o seu trabalho é melhor, tem mais valia do que o trabalho dos outros médiums da casa. E aí isso começa, né, aquela rivalidade entre grupos, às vezes nem só de grupos mediúnicos, mas numa casa espírita, por exemplo, fazem lá 3 trabalhos de sopa fraterna. Aí, de repente, um grupo começa a achar que o dia da sopa fraterna dele é melhor do que os outros 2. Começa a vangloriar exageradamente o seu trabalho em detrimento dos outros. Já é um caso de obsessão, meus irmãos, porque isso vai causar muito desconforto entre as pessoas e pode até chegar ao ponto de fechar grupos. Não existe um trabalho melhor que o outro, existe o trabalho. Nós somos todos irmãos. E existe ainda, né, aquela casa espírita que se coloca acima das outras casas espíritas da cidade. Não, a nossa casa espírita é a melhor casa espírita da cidade. É a que mais se estuda Kardec. Olha, gente, nós somos irmãos. Temos que caminhar com mãos dadas. Jesus já nos deixou a frase para que possamos seguir. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Certo? Outra questão fundamental no trabalho de obsessão e mediunidade. Aquelas pessoas que chegam à casa espírita sendo portadoras de transtornos mentais ou de faculdades mediúnicas totalmente desequilibradas, já em processos graves de fascinação e subjugação. E as pessoas acham que ali há um fenômeno mediúnico e que essa pessoa tem que ser encaminhada para o trabalho mediúnico. É uma ideia completamente falsa que tem que ser abolida da casa espírita, dos grupos que estão estudando. A mediunidade é coisa séria e deve ser praticada com seriedade por aqueles que estão, no mínimo, se esforçando dentro desse processo. Nós sabemos que todos os médios estão também em tratamento, mas esses casos graves, meus irmãos, requerem uma melhor atenção. Esses irmãos têm que ser conduzidos para os trabalhos de fluidoterapia, é o passe, a oração, o evangelho, culto no lar, a água magnetizada. É a esse primeiro caminho que esses irmãos têm que ser encaminhados. Depois, apresentar-lhes a doutrina espírita nos grupos de estudo. Estudar o livro dos Espíritos, estudar o Evangelho, passar, né, a frequência dos trabalhos filantrópicos assistenciais nas casas espíritas, angariar os recursos do bem, para que tudo isso auxilie aquela pessoa na sua vontade e no seu desejo de cura íntima e verdadeira, de mudança, de transformação. Quem sabe depois que tudo isso passar e aquele irmão entrar num processo mais equilibrado,
Será que ali realmente havia uma mediunidade que deveria ser trabalhada? Então aí é que o irmão vai saber. Será que não era apenas um processo obsessivo instaurado? Ou será que aquele irmão realmente tem a tarefa mediúnica? Será também que não era apenas um caso de algum transtorno mental que estava necessitando dos cuidados da fluidoterapia na casa espírita, em conjunto com os cuidados do médico e do psicólogo? Então, isso também é um ponto que deve ser bem discutido e trabalhado nas casas espíritas, quando ocorrerem esse tipo de visitação e de chegada de pessoas necessitadas, tanto aquele que se coloca ali no lugar do obsediado, quanto aquela multidão de espíritos também doentes que acompanham aquele, que necessitam serem evangelizados. Então, aqui, meus irmãos, encaminhando para o nosso encerramento da aula 16, nós percebemos a necessidade da vigilância, do estudo, da melhoria íntima, do médium, do estudo, do grupo, da vigilância. Quando o médium começa a entrar num processo desse de forma mais abusiva, ele tem que ser alertado pelo grupo. Ele tem que ser, de alguma forma, esclarecido, primeiramente. Tem que haver uma ligação de amizade, de cumplicidade terna entre o grupo, para que uns possam ter essa livre comunicação uns com os outros, sem melindre. Então, tem que haver o diálogo fraterno entre os membros do grupo. Aquele irmão mais experiente, mais maduro na doutrina, tem que estar disposto, pronto para o auxílio daqueles que estão chegando e que muitas vezes passam por problemas obsessivos, de forma como todos nós passamos, tanto na nossa existência quanto dentro da casa espírita. O importante é nós superarmos e estarmos vigilantes, porque a influência vai sempre estar ali, batendo na porta. Cabe a nós repelir, cuidar, modificar padrões para que possamos continuar no trabalho, porque o mais importante na casa espírita é o bem que acontece, é o socorro que acontece. É por isso que os médiuns se prontificam, se candidatam a esse trabalho, para que Jesus faça o bem de auxílio ao sofredor encarnado ou desencarnado. A conversa franca, em casos onde houve um processo que já avantajado, né, que o médium foi para a subjugação, para a fascinação, ele tem que ser afastado dos trabalhos e ficar apenas no tratamento. Tem que haver ali um isolamento, certo? Porque senão cada vez mais aquele médium vai se prejudicar, inclusive fisiologicamente e mentalmente, nos casos graves de obsessão, certo? Então, tudo tem que ser um processo. A oração, a vigilância, o estudo, a reforma íntima serão sempre os melhores guardiões, os melhores objetivos de vida que devemos seguir se quisermos ter uma prática mediúnica saudável, equilibrada, que proporcione realmente, como eu disse, que os benfeitores maiores possam fazer o bem através daquele médium. E para encerrar também nós vamos lembrando algo que nos foi colocado durante esses dias. Cada médium tem que se conhecer profundamente e conhecer aquela mediunidade ao qual é portador nessa existência, para que ele possa saber o que esperar da própria mediunidade, até que ponto chegar. O médium não pode cair na armadilha de querer fazer mais do que ele pode, certo? Um caso típico, por exemplo, nós vemos lá no livro Desobsessão, que é um livro fantástico para todo e qualquer médium e grupo mediúnico ler e estudar a sua vida inteira. Então, nós vemos lá ter um limite de casos de incorporação para que o médium possa manter o seu equilíbrio energético.
certo? O médium acha, por exemplo, que ele pode receber, quando ele inicia, 10, 15, 20 espíritos sofredores numa noite. E ele acha que ele está ajudando muito a quantidade. E o que vai acontecer? Com o passar do tempo, ele começará a sentir, certo? Vai ocorrer ali um processo de desgaste. E os espíritos estão ali nos intuindo ao estudo para que nós não deixemos isso acontecer. O médium acha que pode fazer algo que ele não possui aquela faculdade mediúnica para fazer. Então, fatalmente, ele vai cair num desequilíbrio, num desgaste orgânico e mental e possivelmente também num caso de obsessão. Então, meus irmãos, o nosso muito obrigado, que essas reflexões auxiliem, esses tópicos que nós trouxemos possam servir de estímulo para que vocês possam estudar, se reunir na casa espírita, formarem grupos de estudo, participar junto aos grupos de estudos que já existem. A internet hoje é uma bênção, existem inúmeras palestras, livros espíritas, mensagens de autores muito sérios em todos os campos da obsessão, para que nós possamos estudar e passar uma vida de trabalho, oração e muita vigilância. Então, que Jesus nos abençoe, o nosso muito obrigado e até outro estudo.